E aí, pessoal, tudo bem? Hoje o tema do vídeo é a seleção brasileira, véspera de Copa do Mundo. A seleção brasileira que é treinada aí, todos nós sabemos, por Carlo Ancelotti, técnico italiano, então também tem a ver com o conteúdo da página, né, sobre futebol italiano. O treinador já está no comando da seleção desde o ano passado. Eu chamei o meu amigo João Pedro, que está aqui no vídeo também, para a gente dar os nossos pitacos, nossas opiniões sobre o que a gente acha dessa convocação, falar um pouco aí sobre uma ótica mais opinativa, é, dar a nossa opinião sobre o que nós estamos achando. É um vídeo que eu acho que vai diferenciar um pouco dos outros, que a gente vai dar aí mesmo nossa opinião, talvez um pouquinho mais de clubismo aqui, né, pra gente que tá torcendo aí pela seleção brasileira, a Itália, que eu também tenho essa maior simpatia, não está na Copa do Mundo. E vamos falar então sobre esse Brasil, sobre o que a gente espera desse trabalho do Carlo Ancelotti, como a gente avalia, como a gente pensa sobre essa convocação. É um assunto aí bacana para a gente falar. Dá um oi aí para a galera, João Pedro, para a gente começar esse E aí, assunto que tem galera? movimentado as redes aí nas últimas semanas. Por onde você quer começar? Então, vamos começar aí pelos goleiros, né? Vamos pegar aí da defesa para frente. É, Acho que a grande surpresa aí dessa lista do Ancelotti foi o Everton, né? Goleiro do Grêmio. A Com gente, ti- certeza. a gente tinha ali uma terceira vaga em aberto, que é o Alisson. Você pode falar até melhor, porque acompanha ele mais do que eu lá no Liverpool. Já é um goleiro consolidado aí no futebol mundial já há muito tempo, diria que desde que saiu do Brasil. Só que infelizmente o pessoal aqui acaba pegando muito no pé dele, né? Com certeza. O Alisson é um goleiro injustiçado, talvez porque erre pouco, é um goleiro que não é de fazer defesas plásticas, grandes recuperações, porque é um cara que está sempre muito bem posicionado. E eu acho que o brasileiro sente falta desse goleiro milagreiro, de defesas plásticas, sai muito bem em foto, Até de mesmo na questão de talvez pênalti, né? pênaltis, Para da última de eliminação para a ser Croácia. um pouco mais goleiros de seleção, né? A gente costumou com muitos goleiros de seleção que às vezes não iam tão bem nos clubes e o Alisson vai bem no clube. Eu não acho que ele tenha errado em nenhuma das últimas Copas Eu pela também acho seleção, que não. mas a Acho que, galera tem essa implicância. mas O acaba sendo. Pode falar. Ederson também acho que não foi nenhuma grande surpresa, diferente do Everton, né, que foi uma grande surpresa até para ele, desmaiou no vídeo de reação e tudo mais. Mas o Ederson vem numa decadência depois que saiu do Manchester City, que foi uma coisa assustadora. Nos últimos 2 anos ali, talvez, no City, já vinha errando mais, até fora da baliza, que é um goleiro que sempre se diferenciou muito pelo jogo nos pés, e Eu começou a também errar acho, muito. assim, que com as mãos ali, eu acho que o Ederson deixa bem a desejar aí, principalmente comparado com o Alisson. Não, não tem nem Acho comparação. que Eu é acho que justamente. o Alisson é acima do Ederson em todos os aspectos. Talvez ali você pode questionar só a questão da saída de bola, porque o Ederson tem como se fosse um volante ali, um goleiro muito bom construindo. E o Everton é esse nome de segurança, né, que já havia feito parte aí dos últimos ciclos aí com o Tite. O Bento perdeu espaço, principalmente depois Por daquela falha falhas, feia, né? E eu acho também bem questionável que ele fosse esse terceiro nome sem com nenhum certeza. questionamento. E a gente teve ali correndo por fora o Hugo Souza do Corinthians, Sim. o Everson, que você pode falar bem, do O Atlético, né? Everson, Que pobre coitado. já Mas tem, já eu tem muito acho tempo, tem que jogado bem. Pode é, completar. eu acho que o Everton é uma prova de que o Ancelotti não conseguiu achar nenhum goleiro confiável e nem ele foi testado, então não sei se ele é confiável E também. Vem confiou numa e queda. levou ele de última hora, né? A gente tem visto o Everton aí eu acho que numa queda de nível, vou falar um pouco mais da minha opinião agora. Eu acho que nos Sim, últimos anos o Everton tem caído bastante de nível. caiu, com certeza. Uma coisa que chama a atenção desse Palmeiras é a falta de apego, né? O Abel Ferreira tem muito pouco apego a grandes jogadores, grandes ídolos. Quando começou a cair de rendimento, ele já chutou o Everton de lá e é isso. É um pouco até do que o Real Madrid faz, e talvez explique porque esses clubes são tão bem sucedidos, né? Porque Sim, eles não fazem muita questão aí, se o jogador não tá rendendo, de encerrar o ciclo. E de toda forma, o Palmeiras achou um goleiro aí também muito bom e que sim. certamente aí vai estar no radar aí pro próximo ciclo. Eu discordo um pouco, eu tenho a impressão de que o Carlos Miguel é um goleiro um pouco chama-gol, principalmente em bolas baixas, mas Pessoalmente eu gosto dele, eu acho ele um bom goleiro. Eu acho que o Hugo, questão dos pênaltis ali, podia até ser um nome a ser lembrado, mas eu acho que o sim, Everson talvez fosse o que mais que mais merecesse chamou por tudo. atenção, né?
O Fábio, eu acho que não tem muito nem o que falar, porque nunca recebeu Desde chance na sempre. seleção, então não tem nem muito o que discutir. Mas o Everson, se fosse essa questão de pênaltis, eu não acho que o merecia ser chamado, porque o Everson pega tantos pênaltis quanto, e além de tudo bate, que é uma questão sensível para a seleção, né? Porque na última Copa a gente foi eliminado por falta de batedores. É até raro a gente ver um goleiro bater pênalti com qualidade e tudo, mas como você falou, ele também é catador de pênalti. E eu diria que ali ao longo do jogo mesmo, o Everson é um goleiro que passa mais segurança também. Com certeza. É, Mas vamos me chamar de clubista por isso, mas tá bom. Não vou brigar pelo terceiro goleiro, não. e eu nem sou torcedor do Atlético, igual você sabe muito bem. Eu acho que ele foi injustiçado, sim, nessa convocação. Acho que poderia pelo menos ser testado, né? Eu diria que nem, não É, necessariamente na convocação, né? podia ter sido chamado ao menos em alguma das vezes com outros goleiros foram chamados aí ao longo do ciclo. O próprio Rafael de São Paulo, que nunca passou dessa segurança toda, foi chamado. E o É, isso é Everson nenhuma verdade. vez lembrado, O mas próprio tá bom. Bento também, acho que na seleção, em nenhum momento deu a entender que era um bom goleiro. O Bento saiu do Atlético Paranaense ali meio, E não assim, virou o que esperava, né? saiu bem, mas foi pra Arábia, meio sumido. Aí quando começou a aparecer nos holofotes aí falhou feio, Foi. mas tá bom. Ainda é novo, ainda tem muito o que melhorar aí. Quem sabe se ele ir para É, um outro mercado aí no agora futebol nessa europeu, linha né? dos defensores aí eu acho que vai ter muito o que falar, tá? Então vamos passar para. Vamos falar primeiro da lateral direita. O Ancelotti leva primeiro o Wesley como esse lateral, jogou na Roma do Gasperini como ala pela esquerda, o Ancelotti levou ele como ali como lateral direito. Uhum. Além dele, o Danilo, que faz zaga, faz lateral, e o Ibanez, que eu acho que seria inicialmente a ideia do Ancelotti era ter até o Militão fazendo essa função, Sim, um lateral pela direita mais defensivo. O Militão acabou machucando, ficando de fora. E ele foi no Ibanez, que já teve aí passagem pela Roma, e o Danilo, que jogou na Juventus, está no Flamengo, não é nem titular absoluto. E o Wesley foi cortado, né? Vamos lembrar. sim, o O Wesley foi Ancelotti cortado. chamou o Ederson, volante da Atalanta, ele acabou não convocando um lateral. Então, na prática, o Brasil vai para a Copa com Danilo e Ibanez apenas para lateral direita e acende um alerta importante aí, É, né? mais uma vez a gente indo pra Copa com a lateral direita bem esvaziada. Bem No time questionável. direito, quem foi em 2018 foi Danilo e Fagner, que já eram dois nós bem questionáveis também. Quando chegou na hora do fogo cruzado mesmo, o Fagner foi devorado pelo Hazard. Em 2022, não me recordo bem quem estava na lateral Acho que direito também. foi Danilo e Daniel Alves, se eu não me engano. Eles chamam o Daniel Alves para compor o grupo ali. Daniel Alves E ele já nem mal com joga, né? todos Já os tava anos mais velho. não aguentava. O Danilo também nunca E, demonstrou se eu ser não me esse engano, o cara Daniel Alves seguro. jogou na derrota para Camarões, se eu não estou enganado, e foi titular. E foi ali bem questionável mesmo, na época do Tite, né? Agora o Ancelotti chamou para ele também uma responsabilidade. O É, Wesley eu até acho que seria o titular natural e seria uma alternativa até mais ofensiva ali, porque é um lateral que sobe bastante. Eu diria que até na lateral esquerda ele poderia jogar, porque vem jogando como ala na Roma, pelo lado eu gosto muito esquerdo. do Wesley. É um lateral de um perfil completamente diferente de Danilo e Banhos. E Banhos um zagueiro que quebra um galho ali. E o Danilo é um lateral que já é mais experiente, já não tem esse fôlego todo para fazer ida e volta o tempo inteiro, né? Então fica essa lacuna aí desse lado direito do Brasil. Sim, Se mais uma precisar ir vez. buscar o jogo, o que que vai acontecer? E um comentário rápido sobre esse corte do Wesley e a convocação do Ederson, que vai completamente na contramão do que o Ancelotti falou na sua última coletiva, acho que foi na sexta, antes do jogo contra o Egito, que ele falou que o esquema não mudaria e que ele não abre mão do 4-4-2. E numa dessa ele chama mais um meio-campista, sendo que os quatro meio-campistas teóricos que são os titulares ali e reservas não estão mal, não deram sinais de alerta, todos os quatro, para mim, seguros. Não entendi muito esse Ederson na Eu convocação, acho que não. o Ederson já merecia uma chance há muito tempo. E, inclusive, eu acho que a seleção precisa de um meio-campo mais encorpado ali. Eu acho que jogar com dois ali, eu acho que está sobrecarregando bastante. E ainda sobre o Ibanez, passou pela Roma, um zagueiro que fez assim, alguns jogos bons e tudo, mas eu tenho um receio com ele, com jogos decisivos, importantes pela Roma. O Ibanez não foi bem. É um cara meio ali, pode estar fazendo um jogo seguro e de repente uma bola boba ali, ele coloca tudo a perder. Eu confesso que fiquei bem surpreso do Ancelotti buscar ele lá na Arábia para levar para essa Copa aí. E o Eu até Danilo, gostei dos jogos do Ibanez
principalmente esses dois últimos, que Eu acho que ele jogou ele bem também outro dia. jogou bem na lateral, quando jogou na zaga pela esquerda me surpreendeu também. Não parecia um zagueiro jogando torto, foi bem nas interceptações, Mas ele é um zagueiro que tem saía bem, qualidade mesmo. tem qualidade do passe, é um zagueiro que sai bem. Me surpreendeu o Ibanez. Ali no miolo de zaga levou o Bremer da Juventus, que vai ser o reserva imediato ali, um zagueiro muito sólido. O Gabriel Magalhães, pilar do Arsenal, titular absoluto da seleção. O Léo Pereira do Flamengo, que talvez a gente possa até questionar, mas por nível do futebol brasileiro é um zagueiro muito bom. E o Marquinhos, do PSG, que inclusive falhou aí contra o Egito, mas é incontestável no time, né? É, essa zaga que me preocupa um pouco é essa. O Marquinhos, eu não sei, ele é um cara tão renomado, tão vencedor na Europa, mas Acabou com a camisa da vacilando outro dia. seleção ele erra muito, jogos grandes ele errou muito. No jogo contra a Croácia, na última Copa, É o na nossa pênalti. eliminação, ele errou o pênalti, ele errou no jogo. Se eu não me engano, aquele desvio, não sei se foi dele ou do Thiago Silva, que matou o Alisson lá no gol deles da prorrogação. O O grande Bruno Marquinhos, Petkovic, né? Ali eu acho que é é, difícil culpar culpar o alguém, desvio também. Foi o erro mais coletivo mas do Brasil. foi. Mas a nossa dupla de zaga, queira, quer não, pro mundo afora aí, é É a uma melhor dupla, dupla de eu zaga, diria que é melhor, talvez compete ali pau a pau com a da França, mas com eu acho que a do certeza. Brasil leva vantagem. Eu acho que o Marquinhos é isso que você falou. Eu acho que no PSG é um dos melhores zagueiros do mundo. Mas na seleção tá faltando esse jogo aí pra consolidar ele na seleção também, né? Porque é um zagueiro de muita qualidade. Também passou pela Roma, né? Assim como o Wesley aí, que joga na Roma, o Marquinhos também passou pela Roma. Agora o Gabriel Magalhães, É um baita você zagueiro citou também. a dupla da França, eu acho que eles estão na mesma situação que a nossa, que eles têm um zagueiro seguro, que é o Saliba, e tem um É, zagueiro que é bem seguro, que é o é o Upamecano. Pamecano, né? Um zagueiro Eu meio acho oito ou ele muito 80 ali. inseguro. Ele é capaz de fazer um jogo Ele, muito bom e do nada coloca tudo a perder também. é, vendo os jogos do Bayern mesmo contra o Real Madrid, a gente viu que em um jogo ele errava muito, no jogo da ida, e acabou aquele 5-4, aquele tiroteio, contra o PSG, no caso. E no segundo jogo foi mais seguro, ganhou mais duelos, Eu também acho que é mas é muito um cara isso. muito 880. Talvez seja então, o Brasil esteja vivendo por isso mesmo. Um zagueiro que está num momento Seguro? muito bom e o outro que levanta essas dúvidas aí na seleção. Sim. E para falar Mas pode a completar. bola aérea do Gabriel Magalhães tem que ser mais explorada para a seleção. O cara foi o artilheiro de bolas paradas do Arsenal, campeão da Premier League e É um zagueiraço vice-campeão mesmo. da Champions, errou o pênalti na final, mas ainda assim foi muito celebrado pela torcida que fez uma baita temporada. E vamos ver como é que vai ser esse impacto mental aí no Gabriel Magalhães. Tomara que ele chegue aí cem por Certeza. cento para esses jogos, porque o Brasil vai precisar muito dele. Eu Com acho que muito certeza. do que o Ancelotti quer de um time que o Brasil deve explorar bastante contra-ataque, ser um time um pouco mais reativo, passa por ter o Gabriel Magalhães bem. Sim. E vamos passar então para a lateral esquerda e também vai gerar debate. Nossa, a lateral esquerda preocupa muito. A gente tem o Alexandre, que não está vindo muito bem no Flamengo, já não vinha bem na Juventus antes de vir pro futebol brasileiro. Teve até um bom momento ano passado, mas esse ano ainda né, deixando bastante a desejar. E o Ancelotti assumiu a bronca, levou ele, né, testou outros jogadores aí. Não é querer ser clubista, mas o Kaique do Cruzeiro poderia estar no Com radar há mais certeza. tempo. Com certeza. E o Douglas Santos também, que não diria que Passou não é tanta também um confiança. nome tão consolidado, né? Apareceu mais por último aí no ciclo. É um cara que ninguém esperava, né? O Douglas Santos surgiu com o Ancelotti e nenhuma das outras listas foi sequer cogitado. A gente falava muito de outros nomes, Caio Cara, era Henrique, isso que eu ia falar mesmo. O é, próprio o Carlos Augusto da Arana, Inter, o Carlos Augusto, o Arana foi depois convocado surge o com o Kaique bem no rival. Cruzeiro, o Luciano Juba no Isso. Bahia. Mas essa lateral esquerda, eu não sei se me preocupa tanto quanto a direita ou até um pouco mais. Eu diria que preocupa, eu acho que diria que preocupa um pouco menos, porque na direita eu acho que a gente não tem um lateral para aguentar o Consolidado. tranco o jogo inteiro, indo e Isso. voltando assim. O Ibanhas é mais um zagueiro, e o Danilo não tem jogado bem, não é esse lateral para Nunca subir foi, né? tanto, nunca foi. O Douglas Santos eu acho que é um cara que fisicamente talvez pelo menos aguente um pouco mais Sim, no com jogo. certeza. Ele já é um lateral ali de ofício e tudo, mas eu acho que fico alerta aí para a seleção brasileira, né, essa questão das laterais aí. Acho que é E um importante pouco que da zaga pela esquerda também, a gente falou do Gabriel, mas o Léo Pereira também me preocupa um pouco. Não demonstrou essa insegurança, mas ele me preocupa um pouco fisicamente, porque depois dessa chegada do Léo Jardim no Flamengo,
ele foi testado um pouco mais atrás, um pouco mais zagueirando e, Aí assim, o Jardim gosta complicado. muito de zagueiros mais assim, mais cobrir Físicos. menos campo, assim, o time defender mais a área, né? Sim, e E ele o, sofreu quando ele teve que se provar assim, de costa para parede ali na zaga, para tirar a bola, para ser zagueiro mesmo, eles sofreram. e Ele e o Léo assim, Ortiz. eu pensaria em ter levado até o Thiago Silva mesmo como zagueiro, sinceramente. Sim, Thiago Silva, um nome renomado, se ele queria liderança, os caras assim, Pois de é, hierarquia, com certeza. seria ali um cara para, E mesmo com 40 e poucos anos, né? Seria aí um titular, titular não, mas seria um cara aí para se ter no grupo de confiança, né? com certeza. E o Murilo também, zagueiro do É, Forest, fez do um Nottingham. vem bem ao longo dos anos e foi queimado por um erro num jogo contra a Argentina, onde o Brasil foi completamente humilhado. O Alexandro, que zagueiro do Lille, também foi testado. Eu gostei, O mas Alexander, eu acho que parece teve uma lesão. queda de rendimento no Lille também. Parece que foi alguma lesão mais grave. Voltou pouco tempo antes da Copa e não conseguiu se recuperar 100%. O Lille que será treinado pelo David Ancelotti depois da Copa do Mundo. É, e ainda sobre laterais, o Dodô da Fiorentina fez uma boa temporada na Itália, apesar da Fiorentina ter brigado contra o rebaixamento. Acho que faltou observar um pouco mesmo, né, esses outros É, jogadores. faltou dar rodagem para esses caras. O Eu acho Wanderson que foi agora não é hora de testado, teste, né? mas Porque agora agora já já era. era. O Wesley era esse cara de confiança para lateral, acabou machucando. Sim, É, vamos passar para os meio-campistas então. sim, É com detalhe aí que a gente tem o Ederson, que foi convocado para o lugar do Wesley, né? sim, Reforçando, foi cortado pela lesão aí contra o Egito. O Bruno Guimarães, que é esse, eu diria que um dos melhores jogadores aí, né? Desde que o Ancelotti chegou. Eu acho que vem melhorando na seleção, em que pese ainda deixar a desejar, não apresenta o mesmo nível do Newcastle. Eu acho que até pela exigência na seleção ser outra, né? sim, com certeza. E a estrutura é outra também, né? No Newcastle ele tem um papel muito mais de se entrosar ali com os outros dois É o meio-campistas. O Tonali, né, Newcastle no joga meio com o campo. trio, É Com o isso. Tonali ajudando muito para sair, ele tem muito mais liberdade por lá, E o muita bola Tonali longa, tem uma capacidade de cobrir o campo aí, né, que a gente, desde os tempos do Milan, a gente lembra muito bem. espetacular o Tonali. O Casemiro já mais veterano, eu acho que É, nesses amistosos não passou tanta confiança, sim, mas é um nome foi que o Ancelotti preocupa. gosta desde os tempos, né, de Real Madrid aí. Sempre foi esse cara de confiança. Desde que o Ancelotti chegou, foi o primeiro nome que ele resgatou, né? É, e além do o próprio Casemiro resgatou e também o Fabinho, que vai para ser esse volante, até pode jogar na lateral direita, mas é uma função que ele já não faz há tantos anos, né? É complicado, realmente. É, o Danilo do Botafogo, acho que foi muito merecido, vem Foi. fazendo uma grande temporada aí no Pegou Botafogo. a vaga dele à força, né? Basicamente, nas últimas Pois é, convocações. e Foi jogou muito, fez golaço. muito bem o Danilo. É, E pode completar. que é um cara que dá uma característica diferente para esse meio-campo, né? Um cara que sai mais, que toca mais na bola, que E aí tem arranca muita mais. qualidade, né, com a bola no pé ali, chega, Muito técnico. finaliza, tem uma chegada forte na área. O Ederson da Atalanta, que foi convocado agora, o Ederson também adiciona a característica de ser um meio-campo, de cobrir espaço, de chegada na área. Vem aí de ótimas temporadas na Atalanta, né? E agora tá para ir pro Manchester United. Eu acho que já merecia ter sido lembrado há mais tempo, né? Eu acho que deixou Com muito para cima certeza. da hora. Mas o Ederson, eu espero que com a convocação do Ederson, o Ancelotti esteja cogitando jogar com três meio-campistas, porque a Eu seleção também desse acho. Eu acho que o time precisa 4-4-2 preencher bem o meio. tá ficando vazio esse meio de campo, tá ficando preocupante para defender e para atacar. É, O eu time fica concordo. muito dependente de arrancada, É dos de pontas, né? Fica drible. sobrecarregando aí o Sim, pessoal. O Paquetá, voltou pro Flamengo, ainda não engrenou do jeito que esperava, pelo valor que foi pago, mas é um nome aí já consolidado na seleção. Esse meio mais criativo aí, né? Pode jogar, né, aberto, joga por dentro ali. Acho que é um nome que não tem muito o que questionar. não, apesar das críticas, eu acho que tem um pouco do cara voltar pro futebol brasileiro e É o clubismo do ó, pessoal. o clubismo, aí a outra torcida que já não gosta do Flamengo já vai falar, não convoca, que realmente para alguns faz sentido, né? Danilo e Alexandro realmente não fazem sentido numa Copa do Mundo dessa É, eu altura do também acho. campeonato, Nem o mas o aspecto da Paquetá foi bem. liderança ali, eu acho que dá pra questionar bastante. Eu vou questionar essa questão da liderança, porque se o cara vai só para ficar no vestiário, é melhor levar na comissão técnica. E agora a gente vai ver que vai precisar jogar, né? Porque o Wesley É, machucou. isso Ainda que é o teve pior. isso. Eu, inclusive, vi muitas pessoas aí falando do Matheus Pereira, do Cruzeiro.
Mas eu acho que já deveria ter sido testado antes, né? testado. Eu acho que em cima da hora, assim, não ia acontecer. O Andrei Santos do Chelsea acabou perdendo Perdeu muito. espaço, né? O Chelsea mudou de técnico, o Andrei caiu muito de rendimento mesmo. É, essa reta final de temporada do Chelsea bem bagunçada acabou minando a convocação do Andrei, que caiu demais, e do João Pedro também, que E aí agora a gente acabou vai entrar perdendo muito nesse espaço. tópico mesmo aí dos atacantes, né? O Ancelotti levou o Endrick. Eu acho que não tinha como ficar de fora, o garoto é um Ele fenômeno merecia. aí, né? Tem estrela, com certeza. Não pode Muito. deixar um cara desse de fora. E talvez seja aí eu até acho que merecia começar como titular, mas vindo do banco aí é um cara que vai mudar cenário de jogos aí pro Brasil. Com certeza. É um cara que entra pra bagunçar o jogo, que cria muito, Chama a que ataca responsabilidade, né? muito. Apesar de jovem, né? É um cara que tem É ainda muita muito novo. estrela e demonstrou isso O, desde o começo desse ciclo com o Dorival ali, que eles jogam contra Espanha e Inglaterra. foi São mesmo. E já grandes merecia ser jogos, um nome mais consolidado na seleção, mas tem, né? com certeza. E o Endrick pode jogar ali atrás de um camisa 9 como 9 aberto na direita, mas eu vejo o Ancelotti usando ele mais ali por dentro, como um 9 mesmo. Da direita É, caindo pra dentro ali. O Martinelli, que vai pra ponta, eu acho que não fez uma temporada boa no Arsenal, é bem, mas tá bem na aí, né? média. O Igor Thiago foi o vice-artilheiro, né, da Premier League, Não tem como deixar revelado, um cara desse fora, né? não tem jeito, revelado no Cruzeiro aí, foi pra futebol da Bulgária, depois foi pra Bélgica, um jogador que foi muito bem desenvolvido aí. Na época que ele surgiu no Cruzeiro era Thiago só, hoje é o Igor Thiago. É E, uma baita e é história um, dele. e é verdade, um cara aí batalhador e que chega à Copa aí com muito merecimento, tá? Eu acho que muita gente se apegando só a essa história dele, mas esquecendo aí que ele jogou muita bola essa temporada. Sim, muita gente se apegando também. Ah, ele é um jogador de time médio da Premier League. Um cara jogando num time médio da Premier League fez essa quantidade de gols numa E temporada imagina você joga num é outro mais time, motivo né? ainda, né? Pois é, eu acho que realmente pedia para ter esse centroavante com a característica diferente. Eu acho que E muita principalmente ali para gente uma transição e vai ajudar bastante. e muita gente se engana achando que o Igor Thiago é esse centroavante brigador de É área, só ruim de isso, né? bola. É, ele Não. tem qualidade, a bola no pé, velocidade. Eu vi muita gente se surpreendendo com esse último jogo, esses últimos dois amistosos contra Egito e Panamá, que o Igor Thiago teve mais tempo em campo, né? Tocando muito na bola, É, teve mais pressionando chance, né? muito, chegando, arrancando, finalizando. É um cara que não pode ficar de fora, principalmente num torneio de tiro curto, um cara que tá numa fase sensacional dos últimos É, eu anos. acho Do que isso último faz toda ano, a né? diferença, né? Porque são aí um mês, o cara entrar no jogo, fazer diferença. Ter um cara como ele para entrar, o próprio Endrick, acho que faz muita diferença. Ryan O, o, também. o qual? Ryan Ah, jogou tá, nos sim, últimos vamos 6 meses chegar lá. bem. O Luiz Henrique, eu acho que desde que foi chamado para a seleção, sempre agradou, sempre foi um ponto ali muito incisivo, já tinha essa vaga cravada aí na seleção há muito tempo. Uma grata surpresa o Luiz Henrique, que chegou assim também meio sem muita badalação, tava meio escondido na Rússia, apesar de que vinha bem no Mas que já vinha Botafogo nos vendo últimos Botafogo, né? anos. Começou a ganhar chance ali. O próprio Mas é Igor um cara Jesus, que eu que acho que até poderia ter perdeu sido mais espaço. lembrado pelo Ancelotti, né? Tava bem no Sim. norte. E o Luiz Mas Henrique agora na Rússia, mas não perdeu espaço na seleção. o Luiz Henrique agarrou a vaga dele, principalmente depois que foi pra Rússia, quando foi convocado, ganhou na marra a Né, vaga. abraçou a vaga. E O, ali o Ryan também chegou nesses últimos 6 meses lá na Inglaterra, um o Ryan já era um meteoro. fenômeno aí desde o Vasco, né? Surgiu muito bem lá. Meteora, torcida do Bournemouth ama o Ryan, os companheiros amam o Ryan, o cara que talvez já não fique para a próxima temporada, porque Eu acho que o ele foi interesse vai realmente ser grande espetáculo, nele, né? com certeza. O Matheus Cunha do Manchester United, esse jogador que pode, ele faz tudo ali na frente, né? Pode jogar de Sim, 10, joga de 9. É um jogador que eu gosto bastante, achei ele um jogador bem completo pra jogar ali. é, mas Não eu é acho esse que uma 9 coisa clássico, atrapalha ele, mas pode falar. é essa estrela do 9, essa camisa 9 em cima do Matheus Cunha é uma coisa que atrapalha ele, como atrapalhou o Gabriel Jesus pouco tempo atrás, que a gente espera do cara, ele vai ter que ser o goleador dali, do E último aí o Matheus Cunha passe, nunca foi esse goleador, esse cara nunca foi. centroavantão, né? E uma coisa que eu acho que tem atrapalhado ele é essa falta de material humano no meio-campo. Que É, fica também muito acho que espaço, ele tem que sobrecarrega descer ele muito, né? muito, ele sai muito da área, fica longe do gol e atrapalha um pouco o desempenho dele, sim, na seleção. O Rafinha, unanimidade, né? Estrela aí do Barcelona, desde alguns anos já consolidado como um dos melhores jogadores do mundo. O Vinícius Júnior, a Sim. mesma coisa, estrela aí do Real Madrid. Eu deixei Tá de faltando propósito. brilhar, né?
da seleção tá faltando aí esse jogo para pegar a bola, colocar debaixo do braço e decidir um grande jogo aí pro Brasil. Porque qualidade a gente sabe que ele tem e a gente cobra porque a gente se apega ao fato dele ser tão decisivo no Real Madrid, né? A gente sabe que ele pode entregar muito mais na seleção. Eu acho que falta um pouco para nossa seleção o que eu falei lá no começo sobre os goleiros, que a gente lembra muito de jogadores de seleção, jogadores que chegavam na seleção e destruíam, e mesmo que não estivesse tão bem nos clubes, na seleção sempre estava ali. Vinícius e Tem Rafinha até tá essa faltando um mística, pouco. né, de jogador de seleção. Acho que Sim, antigamente era até mais, mas o Vini é um que a gente conta porque a gente sabe que ele pode entregar muito. E sim. de propósito eu deixei por último o Neymar, né, que é esse nome bem Complicado. polêmico aí. Mas antes dele, o João Pedro ficou de fora. Foi aí uma, uma grande surpresa, né, eu diria, porque Sim, foi um dos melhores jogadores do Chelsea na temporada e acabou ficando de realmente. fora. Inicialmente, eu achei que o João Pedro iria, independente de Neymar ou não. Eu achei que o João Pedro tinha a vaga dele, porque foi convocado em quase todos os testes Mas sempre foi um nome durante o ciclo. importante ali, né? Sim, titular com o Ancelotti em quase todas as convocações, sempre com muitos minutos. Eu realmente estranhei o corte dele. E o Neymar vai é, machucado, né? Porque até Sim, hoje não começou a treinar. E fica aí essa grande incógnita da convocação do Ancelotti, que é levar um jogador que ainda não tá. A gente não sabe se ele vai ficar pelo menos 50% bem fisicamente. e o que me assusta um pouco sobre o Neymar é que recentemente eu estava vendo alguns vídeos de como o Neymar era, esse Neymar hipotético, né, que a gente fala, nas É. últimas Copas, que era um cara que mesmo na última Copa que já vinha em uma queda, era um cara que arrancava, que tocava, tabelava, que chegava e chutava bem e com as duas pernas e tudo. Hoje já não é, né? Eu não vi esse Neymar aqui nos últimos 4 anos, não. E além disso, ele ainda vai estando machucado e não estando bem tecnicamente, né? Eu acho que a gente vai se Muito apegar a um abaixo. Neymar que a gente nem sabe se existe ainda e se vai estar na Copa. É torcer para ele estar durante esse tempo aí de recuperação assistindo muito como ele jogava para ver se ele reaprende, porque se É for olhar os difícil. últimos anos, realmente tá muito Eu estava complicado. até vendo o Mauro César falando hoje que o papel do Gabriel Jesus, né, nas últimas Copas aí pelo Brasil, né, principalmente ali, se eu não me engano, 2018 que ele cita, o Gabriel Jesus fazendo o trabalho ali de marcação e tudo mais, justamente para o Neymar ficar mais confortável. Sim, O Neymar de 2018 já não precisava, já não tinha essa exigência. O que que a gente espera do Neymar de hoje, depois de tantos anos? É um é. cara que não vai entrar ali e, assim, diria que talvez no cenário de prorrogação só, porque em questão de intensidade, condição física, eu acho que infelizmente já passou. O que me preocupa é novamente o Matheus Cunha, porque o cara que tá com a 9 que vai ter que ficar recuando para essas estrelas brilharem igual o Rafinha, é um cara muito voluntarioso, mas o que tem me incomodado o Vinícius Júnior, porque quando não tá com a bola, ele trota em campo, ele não pressiona. Isso é uma coisa que tem me preocupado na seleção. É um cara que no Real Madrid, ele entrega essa intensidade, não fica só andando, O por Vinícius Júnior, acho que menos. já, depois que ele se tornou esse protagonista aí, eu acho que os técnicos vêm tentando explorar ele muito mais na transição, assim, deixando ele mais à vontade em campo. Mas o Brasil é muita gente ali no ataque, né? Então vai ter Sim, que encontrar esse equilíbrio aí, o Ancelotti. principalmente se tratando de um possível trio ali com o Neymar, Rafinha e Vinícius Júnior em algum momento do jogo, quem vai voltar para marcar? Pois é um bom questionamento. Principalmente se o Brasil for pressionar muito, eu acho que vai ser um Brasil mais conservador um pouco, mas até conhecendo o Ancelotti e para aproveitar justamente a velocidade desses caras. Rafinha, Vinícius Júnior, muita gente que tem velocidade ali, né? Então eu vejo o Ancelotti sendo um pouco mais conservador. Com certeza, mas preocupa esse ataque, preocupa um pouco a defesa, preocupa o meio de campo, a torcer para o Ancelotti realmente surpreender a gente Daí nessa eu Copa, acho que o porque é trabalho um dele, no momento que geral, preocupa. assim, é bem questionável algumas coisas desse trabalho curto dele. Mas vamos ver, torcer. Eu acho que o Brasil tem muito nome aí para desequilibrar, mas justamente o coletivo não dá indício nenhum de que o Brasil vai chegar voando na Copa. Acho que pelo contrário, o Brasil chega precisando conquistar essa confiança. Sim. Mas, Principalmente do próprio torcedor que tem se mobilizado, que sempre que chega a Copa a gente sabe que é diferente, que a gente começa cria um clima a diferente, imaginar, né? Apesar de que dessa vez a gente teve mas uma rixa do pessoal, o Neymar, eu sou contra, a favor do Neymar. A gente apenas fez uma análise aqui, o pessoal vai achar que a gente tá pegando no pé dele. não, nada contra. Vai, Neymar, meu filho, me ajuda aí. E aí, Mas vamos passar então para
que a gente é, que a gente escalaria aí de time titular? Sim, Alisson no gol, né? sim. Acho que sem dúvida nenhuma. Aí vem o dilema da lateral direita, né? Pra mim seria o Ibanez o ideal, apesar de achar que o Ancelotti vai querer enfiar o Danilo aí, mas me preocupa o Danilo sendo lateral titular. Eu vou colocar aqui o Ibanez, porque eu acho que é a alternativa que ficou aí para o Brasil, né? Na zaga, acho que não tem muita dúvida, né? Marquinhos e Gabriel Magalhães, certo? Sim. Acho que o Bremer corre por fora, ele, apesar de ser um ótimo zagueiro. Então, no gol, a gente tem o Alisson, inquestionável. A gente, escalação aqui que a gente tá fazendo, que a gente quer ver, que a gente queria ver. Não necessariamente o que tá pensando o Ancelotti. A gente gostaria ali, entre Ibanez e Danilo, com muitas ressalvas, mas o Ibanez, né? Mas eu acho que o Ancelotti vai acabar pondo o Danilo uma hora ou outra. Marquinhos e Gabriel Magalhães inquestionáveis. E entre Douglas e Alexandre, eu acho que o Douglas acaba sendo um cara ali mais seguro, né, para o Brasil. Sim, o Douglas me passou um pouco mais de segurança que o Alexandro. Não por muita coisa, mas pela questão física, um pouco melhor defensivamente. E ofensivamente eu acho que os dois acrescentam a mesma coisa, que é muito pouco. Primeiro volante que eu acho o Casemiro mesmo. É, o Casemiro, acho que é inquestionável, Casemiro e Bruno, acho que vão os dois. Deixa eu até fazer um desenho um pouco diferente aqui. Casemiro e Bruno aí realmente, né, tanto na cabeça do Ancelotti como aqui é inquestionável. Apesar de que o Casemiro eu acho que jogou mal os últimos jogos. Jogou, não, me assustou um pouco também defensivamente contra duas seleções muito mais fracas. Na esquerda aqui, vamos deixar essa posição do terceiro meio aqui, ou já pode pôr o Danilo aqui. Eu acho que para esse primeiro momento, eu acho que o Paquetá ganhou muita força para jogar por aí. O que E você nesses escalaria? dois, eu escalaria com o Danilo, com Eu certeza, também. com esse Vamos trio. fazer o que a gente escalaria primeiro, depois a gente fala o que o Ancelotti a gente imagina que possa fazer. Na E eu, esquerda, Vini Júnior, eu acho que o Vinícius, apesar de não ter se provado ainda, na não seleção. podemos deixar um cara desse no banco. Na direita, o Rafinha mesmo. Acho que o Rafinha inicialmente. O foda é eu deixar o Luiz Henrique de fora. É, mas o Luiz Henrique é um cara que se provou muito mais entrando no segundo tempo do que começando os jogos, né? E no comando de ataque. Eu acho que nesse trio o ideal seria ter ou o Matheus ou o Igor, Thiago. Matheus Cunha, né? Acho que o Matheus Eu acho que pode funcionar até um quatro pela três um dinâmica. dois aqui, ó. Isso, Um provavelmente quadrado no seria meio algo campo ali, eu acho que ficaria nesse bem sentido. interessante. O Matheus tendo essa liberdade aí pra armar mais o time, o Danilo com essa chegada. E o Vinícius Júnior e o Rafinha tendo essa liberdade lá no ataque. E No aí na lugar hora do de você. Ancelotti, eu já teria testado o Bruno Guimarães de primeiro volante, porque no Newcastle ele faz muito isso. Ele sai como primeiro e depois ataca como segundo. Ele e o Tonali se movimentam muito ali. Eu acho que até um trio mais ousado com o Bruno, Danilo e Paquetá, por exemplo, num jogo contra o Haiti e contra a Escócia, que são seleções que vão com certeza se fechar Eu vou até e pôr o esperar. Paquetá aqui, ele e o Danilo, que eu acho que são. Que brigam aí pra ganhar essa vaga. Aí nós temos lá no ataque ainda o Endrick, pode jogar ali no ataque. O Ryan, que eu acho que vai ganhar espaço, o próprio Luiz Henrique. São, O são Martinelli boas eu vejo peças. correndo mais por fora, sinceramente. A Martinelli eu acho que está bem por fora, o Ryan um pouco, mas apesar da estrela, eu acho que a briga na direita realmente vai ser boa entre Luiz Henrique e Ryan. E o Igor Thiago é esse cara para mudar a característica, né? Você pode ter aqui nesse esquema aqui. O que eu tenho dúvida nesse esquema é a questão do Ibanez apoiar, porque não é um cara que vai Sim, subir muito, né? Vai eu acho que isso vai exigiria acabar bastante dos sobrecarregando o laterais. ponta direita. Isso, exigiria bastante dos laterais. Então a gente pode ter o Rafinha até jogando aqui como um camisa 9 aqui Sim, na área, o Vinícius Júnior aberto na esquerda aqui, e um ponta mais agudo, tipo o Luiz Henrique, ou o próprio Ryan também. sim, a Ancelotti vai ter muita dor de cabeça para montar essa seleção sem nenhum lateral que consiga apoiar bem. Principalmente tendo ali o Danilo e o Ibanez, que são eh, jogadores mais defensivos, né? Basicamente zagueiros, né? Zagueiros laterais, como tem se modernizado cada vez mais. Que essa escalação que eu fiz aqui, o Rafinha e o Matheus Cunha poderia jogar no 4-2-3-1. A gente pode fazer assim, o Matheus Cunha aqui, o Rafinha aqui, o Vinícius, o Casemiro e Bruno acho que não muda. E lá Não, na frente você pode ter o Igor Thiago, por exemplo, até o 9 ou até mesmo o Endrick.
Só que aí a gente vai ter que ver essas compensações que o Ancelotti vai fazer nesse esquema por questão do lateral, né? Quem que vai Sim, voltar? Que o Rafinha volta aqui, o Matheus volta aqui, no momento sem bola. realmente vai ser algo que ele vai ter muita dor de cabeça para pensar. Porque o Deve estar tendo Vinícius, essa eu dor de não, ele não cabeça. vai voltar tanto pra fechar aqui, eu acredito, né? Não, Então o momento com bola e sem bola vai ser aí um dilema aí vai pro ser um. Ancelotti quebrando cabeça pra fazer. E essa questão de não ter um lateral muito ofensivo, né? Sim. Com certeza, pensando um pouco mais com a cabeça do Ancelotti, ele vai querer dar um pouco mais de liberdade para um desses volantes, talvez os dois, Você falou essa que os questão do laterais ficarem Bruno mais. de primeiro volante, eu tava pensando até que poderia jogar ele e o Ederson, que é esse volante também de Sim, chegada no ataque, né? sim, com Um certeza. O Ederson é um esquema. cara que ocupa bem o campo, acho que daria essa dinâmica que o Bruno gosta de ter no Newcastle, dessa dinâmica de três meio-campistas mais móveis e o Eu acho Matheus que descendo bem. com essas laterais aí fica injustificável esquema com três zagueiros, né? Praticamente impossível. Sim, é impraticável. A menos que desses pontas aí queira jogar de ala, porque Mas realmente vai aí ser complicado. não ia ter equilíbrio nenhum, né? Não, seria uma Acho que bela de seria uma bem bagunça. complicado. É, eu anotei aqui para falar um pouco da Turquia também, aproveitando o embalo. Turquia do Vincenzo Montella, outro técnico italiano que está aí na Copa. Está na Turquia desde 2023. A Turquia que tem o Yıldız, o Çalhanoğlu, como são as grandes estrelas aí. Você tem alguma coisa a destacar aí desse time da Turquia? Você acha que pode Ah, surpreender? eu acho que a Turquia tem tudo para surpreender, não uma grande surpresa, assim, uma surpresa para o mundo, mas para quem acompanha mais o futebol já viu o crescimento dessa Turquia nas eliminatórias e nesses últimos amistosos, que é uma seleção que tem muitos talentos individuais, tem o Arda Güler, tem o Yildiz, tem o Yılmaz, tem alguns bons nomes essa geração turca, né? Eu Que a acho que gente tem que gosta de ver. Tem um brincar com a geração Cadioglu também. belga. Acho que a Sim, maior sim, dúvida é defensiva dessa Turquia. Eu acho que não é um time que passa muita estabilidade, não. não, são alguns bons nomes, outros nomes conhecidos já de muito tempo, Çalhanoğlu, tem bastante dúvida na defesa, que são Apesar de ter muita jogadores qualidade ali do meio pra irregulares. frente. Sim, muita qualidade do meio para frente, alguns nomes conhecidos aí de grandes clubes, e um Arda Güler liderando essa geração com bons números. E eu acho que essa Turquia pode surpreender na Copa, sim. E caiu num grupo que é até acessível, ainda mais três equipes passando. Sim, muito Além acessível. da Turquia, eu coloquei para falar aqui do Uzbequistão, que é treinado pelo Fábio Cannavaro, que foi campeão do mundo em 2006. É uma referência quando o assunto é Copa do Mundo e vai treinar aí o Uzbequistão, está há menos tempo no cargo. É que o Uzbequistão que tem no comando de ataque o Shomurodov, teve uma temporada boa aí lá na Turquia, mas do Uzbequistão eu não vou me aprofundar, que eu não sei falar muito mais do que isso. É meio complicado. Eu vou deixar aqui para citar o zagueiro Kuzanov do Manchester City, que é um zagueiro jovem, muito promissor. Alguns jogos dessa temporada meio irregulares, com algumas lesões, mas é um cara que tem muito teto, é um cara que com certeza vai evoluir muito. Não mais com o Guardiola, né? Que agora ele saiu do City, mas é um Eu zagueiro também muito acho um promissor zagueiro bem aí. promissor. Aí no comando de ataque vai ter o Shomurodov, que passou aí por Roma, Genoa, hoje está lá na Turquia. De toda forma, a seleção aí pra gente ficar de olho, vai ter essa atração aí, ser comandada pelo Fábio Cannavaro. Então, acho que a gente já pode encerrar, Podemos. Acho que deu para falar de tudo. falar de tudo aí, comentem o que vocês acharam do vídeo aí, das nossas opiniões, falar sobre seleção brasileira é sempre polêmico, mas a gente quis trazer esse conteúdo aí para vocês. Aliás, o João Pedro aí, que é um dos idealizadores aí do nome da página, que incentivou a criação do Cautionalizando. Apesar de não ser um assíduo acompanhante do futebol italiano, tá sempre Eu por dou meu aí. melhor. Oi? Eu dou o meu melhor. Tá sempre por aí acompanhando, principalmente futebol inglês, mas tá aí com a gente aí hoje para falar sobre seleção brasileira. É isso, deixem um like, comentem, compartilhem o vídeo. Um abraço, até a próxima.